Época de crise, falência. Muito pelo contrário, você ficará surpreso quando eu te mostrar os faturamentos das montadoras de automóveis aqui no Brasil no ano de 2022. Pior ainda, você ficará de queixo caído quando souber que a Ford estava certa em sua estratégia e que as outras montadoras podem seguir isso também. Eu já tenho comentado o princípio básico da oferta e da demanda aqui no canal ao longo dos últimos meses, quando as empresas focaram em vender menos quantidades, mas focaram em vender mais caro, o que traz um lucro maior para elas. E nesse vídeo você vai entender perfeitamente como isso acontece e como isso é possível, assim como isso também prejudica a nós consumidores. Ainda mais, como a Ford conseguiu bater um recorde histórico no país de lucro por carro vendido, que eu também já fiz um vídeo completo sobre esse fato aqui no canal, mas que vale trazer de forma resumida, para você entender o cenário deles, mas sem justificar o que eles fizeram com os brasileiros, se é certo ou errado. Para continuarmos, preciso falar sobre alguns conceitos antes, para que a nossa dinâmica do vídeo fique clara e que alguns pontos não surja dúvida e a sua experiência seja ainda melhor. Falaremos aqui sobre coisas como ticket médio, faturamento, lucro, lucro por unidade, prejuízo, empresa, gestão e falência. Eu trarei também alguns resultados de consultorias e matérias muito bem estruturadas para te mostrar nos detalhes cada um desses fatores. Quando falamos de ticket médio, estamos falando de um valor que é resultado de todas as vendas feitas. Às vezes, vendemos carros mais caros e outros mais baratos, mas para ilustrar as contas, usamos o valor de ticket médio como se fosse um preço único para as empresas, fazendo com que a conta feche e seja explicada no final de tudo. Quando falamos de faturamento, esse é um número muito grande e assustador, porque ele representa apenas o que entrou para a empresa durante todo o ano, chegando na casa de muitos bilhões de reais e até dólares. Mas isso não quer dizer lucro, que por sinal, lucro é o que nós gostamos. Mas por que a gente gosta? Porque lucro é a conta verdadeira de quanto a empresa colocou no bolso ao longo de todo o ano, depois de pagar todos os funcionários, todas as contas, todos os fornecedores e os custos por carros produzidos. Com o valor que entrou, que é o faturamento, teremos um resto. Resto esse que nós chamamos de lucro, ou seja, tudo que entrou menos tudo que saiu é igual ao lucro. E lucro por unidade é mais fácil ainda de pensar, agora que você já entende de lucro, ou seja, quanto eu gasto para fazer um carro, menos o valor que eu vendo esse carro para um cliente, esse resultado é o lucro por unidade. Agora, as demais informações nós falaremos ao longo do vídeo, porque por agora você já entende tudo o que eu vou falar. Vamos nessa? Como eu falei em um vídeo anterior aqui no canal, a Ford, aquela que nos deixou de mãos abanando aqui no Brasil, obteve um dos maiores ticket médios por carro vendido no Brasil, segundo a Jack Dynamics, que é uma das consultorias mais respeitadas por aqui, e inclusive fez um estudo muito bacana sobre todas as montadoras e os resultados em 2022. O site Terra também disponibilizou uma matéria com números e o ranking das montadoras aqui no Brasil, e eu vou te mostrar ela hoje, mas explicando os detalhes e os comparativos sobre as marcas, além de dizer por que a Ford acertou e por que as outras marcas podem querer fazer o mesmo e como isso pode nos assustar. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o trabalho do colégio Sérgio Quintanilha pelo empenho no cenário automotivo e econômico, que sempre fortalece aqui o Fórmula Turbo, onde já começamos com Fiat é líder, mas Ford fatura quase 3 vezes mais por carro vendido, segundo ele. Isso se explica muito facilmente pelo comportamento do consumo no Brasil, já que a Fiat é uma empresa que vende muitos carros, mas sendo eles populares com pouco lucro por unidade, enquanto a Ford se focou em poucas vendas, mas de carros muito mais caros, o que faz ter um lucro muito maior por unidade.
Já no relatório da Jack Dynamics, revela também que o ticket médio da Fiat só ganha de duas montadoras aqui no Brasil, que é a Hyundai e a Renault. Ao mesmo tempo, como campeã de faturamento, a Fiat assumiu o primeiro lugar em receber dinheiro, chegando na marca de 45 bilhões de reais, mas ela ficou em 12º lugar no comparativo com outras 14 montadoras quando o assunto de fato é ticket médio. Nesse quesito de lucro, a Ford ficou em primeiro lugar, ganhando mais dinheiro, porém ela ficou em última como marca mais vendida no Brasil. Olha que loucura! 14ª em números de vendas feitas, primeira em lucro e, por cada venda feita, a Ford ficou em 13ª de faturamento por unidade. Então, o que justifica faturar menos, mas conseguir lucrar mais? Bem, o ticket médio de cada carro vendido pela Ford é de impressionantes R$ 272.177, ou seja, não estamos falando de preços baixos aqui, como o carro popular, que hoje em dia está na casa de 60 a 70 mil reais por venda feita, que é o caso da Fiat, como veremos logo em seguida também. Você vai cair da cadeira quando eu falar sobre lucro de verdade da Ford em 2022, aqui no Brasil e na América do Sul, que fez a empresa ir de quase falida para ganhos recordes por unidade. Agora, vamos continuar porque a brincadeira tá ficando bem interessante. O faturamento por carro vendido da Ford é quase 3 vezes maior do que o da Fiat, para facilitar as nossas contas por aqui. Entre as marcas que ainda produzem carro no Brasil, coisa que a Ford não faz mais, podemos nos surpreender com a marca que saiu do status de luxo para quase carro popular, que foi a situação da Toyota, como 4ª colocada em marca mais vendida no Brasil e 2ª colocada no faturamento geral, com seus 39 bilhões de reais. Sabendo esses números do primeiro e do segundo colocado, você vai ver agora o ranking completo do relatório Jack Dynamics sobre o mercado automotivo brasileiro no ano de 2022. Então vem comigo nessa. Primeiro lugar foi da Ford, com um ticket médio de R$ 272.177. Segundo lugar foi de uma montadora que vende pouquíssimos carros, que é a Mitsubishi, mas os carros são gigantescos e caros, tendo o ticket médio de R$ 265.721. Em terceiro lugar, vai para uma das melhores estratégias na minha visão, que foi a Toyota, onde ela quis atacar um mercado de popular, sendo que ela era um objeto de desejo no passado, tendo o carro mais barato como o Corolla, que já atingia um padrão social de médio para alto. Agora, tendo ela, atualmente, o ticket médio de R$ 204.000,72. O quarto lugar fica para a Jeep, que virou uma febre, tendo R$ 193.000,681. Quinto lugar fica com a Caoa Chery, que mudou sua estratégia para carros mais caros, fazendo o contrário da Toyota. Claro que isso impacta negativamente em um primeiro momento, porque é mais fácil você ser uma empresa cara e vender coisas baratas do que você ser uma empresa barata e querer vender coisas caras. Mas isso trouxe o ticket médio de R$ 177.259, com menos venda do que em 2021, mas com mais ganhos de dinheiro. Em sexto lugar fica a Nissan, com um ticket médio de R$ 155.000. Em sétimo lugar vai para a Honda, R$ 132.457. Lembrando que ela tirou vários modelos de carros do Brasil, mas estão lucrando muito bem. Em oitavo lugar, tem a Chevrolet, ou GMC para os norte-americanos, com R$ 129.537. Em nono lugar, temos a Volkswagen, com R$ 115.861 de puro plástico duro, mas o ticket médio deles deve subir para o ano de 2023,
porque os carros já começaram a ter aumento, saída do Gol e entrada do Polo Trek já sendo lançado e também já tendo seus primeiros aumentos. Em 10º lugar fica a francesa Citroën com R$ 115.451. Logo em 11º fica a irmã de nacionalidade, a Peugeot, bem grudadinha, com R$ 112.826. Em 12º, você já sabe, é a Fiat se segurando no seu volume de vendas absurdos, mas com um ticket médio de R$ 105.449, que se pararmos para pensar bem friamente, é basicamente o preço médio do carro popular de entrada para o top de linha, se equilibrando com o preço que eles vendem a Toro, que é a mais vendida no país. 13º lugar vai para a Hyundai, com R$ 104.982, que já ameaça a Fiat nesse ranking. E por último, a francesa excluída. Em 14º lugar, temos a Renault, com R$ 99.261, sendo a única abaixo dos R$ 100 mil de ticket médio. Vale lembrar que mesmo com os preços absurdos que são praticados no Brasil, o que eu acho muito errado, porque o nosso poder de compra não acompanhou os aumentos e a inflação, mas a Ford, Mitsubishi, Caoa Chery e Jeep não são reconhecidas como marca de luxo no nosso país, mesmo vendendo produtos premiums, que são aqueles de níveis elevados, acabamentos melhores e preços mais salgados. Essas características fazem com que essas empresas fiquem bem posicionadas no ranking de ticket médio. Então agora vamos pensar um pouco no cenário do consumidor brasileiro, que, como eu sempre gosto de falar no Fórmula Turbo, precisamos ser analisados, respeitados e também entendidos. Empresas foram feitas para lucrar, independentemente se elas são do mundo automotivo ou não. E as montadoras são sim empresas que estão buscando sempre a melhor para elas. Porém, tudo tem um equilíbrio para ser bom para os dois lados. Em primeiro de tudo, o brasileiro sempre fica com carros que não cuidam da nossa experiência como usuários, ainda quando eles eram baratos, e coloca-se isso entre aspas, mas agora o preço que estão fazendo é irreal e desrespeitador com o cidadão que trabalha como o brasileiro trabalha e que não ganha o quanto deveria ganhar pelo que trabalha. Trago também um grande questionamento e reflexão sobre esse assunto, que é: você acredita que os preços vão voltar para o que já foram um dia? Me fala aqui nos comentários. Entendemos que em época de escassez de matéria-prima, como lá na pandemia, o número de carros fabricados diminuíram muito, além das fábricas terem sido forçadas a fazerem férias obrigatórias que foram necessárias naquela altura, o que fazia com que a oferta de carro fosse menor do que a demanda que queria comprar, e isso impacta diretamente no preço final. Mas com tudo se normalizando agora, o que justifica continuar o preço como está? Me fala nos comentários. E acrescento a isso a estratégia que a Ford fez em vender os carros caros. Até que ponto isso se justifica e por que sair do país também foi uma boa escolha. Mas com essa saída dela, quando deu certo, como eu já falei no vídeo inteiro sobre o lucro que ela teve em mais de 1,5 bilhões de dólares aqui no canal, e também vou deixar disponível no final desse vídeo. Outras empresas também não vão querer sair do país? Será que elas não vão querer aumentar o preço e imitar o que está dando certo? E de novo eu pergunto, e nós brasileiros, como ficamos? Isso é justo com a gente? Claro que as empresas precisam lucrar e que precisam recuperar o que aconteceu com elas desde 2020, mas o trabalhador brasileiro merece ter o salário, o seu ganho subindo, acompanhando esses preços, o que não aconteceu até hoje também com a gente, e nós sofremos 2020. E olhe que eu não estou defendendo a Ford, mas deixo claro que como empresa ela está certa, infelizmente, em sair do Brasil para se manter de pé, mesmo que fechar fábrica signifique demissão em massa, e não me entenda errado. Assim como não é certo ver o trabalhador brasileiro sem poder de compra, sem poder comprar o seu carro, às vezes o primeiro carro da vida.
Também não é certo forçar uma empresa a ficar por mais tempo em um país se ela só está beirando a falência e também se ela não recebe auxílio do governo que estava à frente do país naquele momento, como foi o ano que a Ford saiu do Brasil em 2021. E você, o que você acha também de tudo isso? O carro popular pelado custando R$60 mil, as empresas lucrando mais, o povo ganhando a mesma coisa quando tudo aumenta. Como você se sente? Me fala nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos no WhatsApp e nas outras redes sociais. E se você quiser continuar comigo aqui no Fórmula Turbo, eu estou deixando passar na sua tela agora o vídeo que eu fiz completo sobre o faturamento e o lucro da Ford depois de sair do Brasil. Então clica nele e vem assistir comigo, porque eu já te vejo em alguns segundos. E também já aproveita para se inscrever no canal, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.